Okay, so we're recording now. Pode perguntar, Giba, desculpa. De novo? Você não fez... Ela não fez a pergunta, não fez, Arabel? Fez em inglês. Então, vou lá. Eles falam em português, fazem em inglês. Vou falar em português. Então, Arabel, boa tarde. Antes de você falar, eu vou fazer a pergunta, você vai se apresentar, viu? Tá bom. Então, assim, Arabel, como é para você, uma mulher brasileira que mora na Inglaterra, que descobriu o Batalá e que conseguiu impor uma personalidade como mulher, como descobridora, não vai falar isso? Descobridora de um ritmo da região que faz parte do seu estado, né? Do Nordeste, Norte-Nordeste, e de se autentificar, porque as pessoas têm Arabel hoje, quando Arabel tocava fundo, como uma referência, né? Com aquela coisa de levantar a dobra, de dançar, né? De sambar. Isso é uma coisa que dava muita ênfase às pessoas entrar nesse instrumento e querer desenvolver uma técnica assim. Paulo. So Arabel is going to introduce herself before answering, but what Giba is asking is how it is for her to being a Brazilian woman in England, and how is it for her to discover this rhythm and to discover her own culture outside the UK, outside Brazil, and for a long time she's been the reference for surdos in not only in Batala, Liverpool, but everywhere, because she's so charismatic and she dances a lot, and she's got this joy of playing. So talk a bit about that, please, Arabel. Oi, turma. Eu acho que todo mundo que está aqui me conhece. Não. Tá mais ou menos a minha história. Mas ok, sou Arabel, vivo na Inglaterra, como o Giba falou. Fale português e inglês, viu? Eu conheci o Batalá já numa idade avançada da minha vida. E quando eu não esperava tocar nenhum instrumento, então foi uma oportunidade para mim muito grande. A princípio eu pensava tocar os instrumentos, mas fiquei com surdo, e foi um instrumento assim, de muita liberação, né, dentro do ritmo Batalá. Para mim também foi muito importante escutar um ritmo fora do Brasil que se identificava tanto com a cultura brasileira, mas que ao mesmo tempo era tocado por pessoas de várias partes do mundo. É um privilégio ter tido como referência para surdos da Inglaterra como de outras partes do mundo, mas também tem sido bom poder aprender outros instrumentos como estou aprendendo agora. I need to do in English. So Giba was asking about, it's going to be so hard. How do I find, as Paulo said, how do I find myself as a Brazilian woman living outside of Brazil, and how did I find all that? So I was saying I found that I came across Batala in a quite late stage in my life. I wasn't expecting, and I was very pleased to see such a type of Brazilian music being playing outside of Brazil, and playing really well by so many members from around the world. And for me, it has been also really a privilege to be a kind of reference, as he puts it, for many surdo players around the world, not only around from the UK, but also from around the world. But it's also good for me that now I have trying to learn another instrument such as this dobra. Please, the other ones who speak both languages, if you miss anything, just fill in. I won't remember everything, I know it. Então, continuo. Paulo?
Sim, Giba, pode continuar. Então, Arabel, você faz parte do Batala há, acho que 10 anos, né? Mínimo 10 anos. Como é para você ter descoberto um grupo no qual você tenha se dedicado muito, porque eu sempre percebi essa dedicação sua no grupo, o seu investimento e eu não, hein? E poder ter trazido a sua força da sua cultura e poder transcender, porque todo mundo tem um bloqueio na vida, em alguma coisa, mas isso é uma coisa interior de cada um que, com o tempo, a gente consegue desbloquear e fazer as pessoas entenderem o que a gente é e mostrar o que estamos fazendo. Como foi isso para você? Giba is asking again to Arabel. So Arabel, how was it to you to have the opportunity to have Batala playing music from your home country and giving you the opportunity for you to transcend who you are, to really show what's your culture and also transcending the way that showing who you are, because you almost becomes a platform to show the world that you're this happy person and enthusiastic and so tell us about that. Yes. Vou falar em português primeiro. Primeiramente, para mim, o Batala por si mesmo, né? É uma pessoa, é uma banda, é um projeto que é muito assim, ajuda você a se desenvolver, ajuda você a se liberar seus dons artísticos, por assim dizer, né? Então, não foi um processo individual, mas um processo que, através da banda, né, me ajudou muito a crescer e a expor minha habilidade, por assim dizer, como um dos tocadores da banda. Realmente tem sido um processo mútuo de liberação, né? Artística, por assim dizer. Né? O Batala oferece muitas oportunidades para a gente, não somente de tocar, mas conhecer outras pessoas que talvez a gente não teria nem oportunidade de ter conhecido. Né? So I'll try to say that in English now. You got what Paulo was saying. So I was saying, for me, this whole process has been right from the beginning, a way to grow along with the band. The band in itself has given me the opportunity not only to play, but also to know other people. And by giving me the opportunity to play, also has helped me to express myself as a musician, between commas. But it hasn't been like a singular kind of development. That's something that I had developed along playing all these years with Batala. Ok. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Carina? Ok. Então, Arabel, nessa história do Batala Liverpool, houve muitas experiências para você, houve muitas mudanças, e agora tem essa nova liderança, né? Com o David Varnom. Como é para você, uma mulher brasileira,
Quando eu falo brasileira é porque é a origem, entendeu? Depois a gente está no mundo, a gente se considera como a gente quer, mas a gente pega sempre pela origem. Uma mulher brasileira integrada, né? Porque eu vivo na sua casa quando eu venho para a Inglaterra, eu sei que você é super integrada com a cultura inglesa, integrada, e tem que ter também como é que fala isso? Tem que ter não é uma paciência, mas tem que ter uma dedicação para entender não só a cultura inglesa, oral, como praticamente os ingleses, porque a gente se suporta, né? Um de um lado e outro do outro. E a partir daí a gente começa a aprender a respeitar e a ser respeitado. Como é isso para você? So Arabel, Giba is asking, we know about the history of Batala Liverpool. Batala Liverpool has gone through a lot of changes in the last 10 years. And Giba wants to know, as a Brazilian woman, because he knows you are integrated to your seat, in your city. He always stays in your house when he goes to the UK. So he knows you're quite integrated. You mingled with the culture. But how is that because he says that when you're an immigrant, you sit on different sides, and as time goes by, you start understanding the culture, the people, and you end up also acknowledging all this culture, and also on the other side they start acknowledging you and your culture. So how was that experience in this last 10 years? I'll just carry on in English and I'll do Portuguese after. So it has been a very interesting experience in the sense that Liverpool, it's not a very big city compared to other places in the UK, but it's a city which supports very much expression of culture. And yeah, I've been in Batala for more than 10 years. I'll tell how many years another time. But Liverpool has been very much supporting us all the way through. As Giba mentioned, we went through a lot. Batala over here in Liverpool was one band, which now in the past 5 years has been running under another leadership. But all this has been important because I think we also not have only the support from the city, but support from Batala Mundo as a whole. At the same time, I think my own commitment to what Batala means to me has helped me also to carry on through all these phases and be where we are. Em português, gente, vou tentar. Então, eu estou no Batala já faz muitos anos, né? Como o Giba falou, e então, tentando responder a pergunta, como eu manejo essa questão de ser uma mulher brasileira na Inglaterra, morando fora. Felizmente, Liverpool, como cidade, é uma cidade que dá muito apoio às expressões culturais. Isso nos ajudou muito. E o Batala começou realmente aqui, dentro de uma outra liderança, e quando pensávamos que tudo já não ia dar certo, né? Conseguimos continuar com a banda através de uma nova liderança. E isso foi importante para mim, porque também foi meu compromisso de estar com o Batala, né? O que o Batala é para mim. Mas também tendo o apoio da cidade, para que nós continuássemos como o que nós somos, e também com o apoio do Batala Mundo, né? Se não fosse assim, a gente não teria conseguido chegar onde nós chegamos. Em inglês já foi, não? Já.
Como é para você fazer parte de uma família na qual você aceitou estar nessa família, a família te aceitou como membro da família, e de você estar nessa felicidade, porque cada vez que eu te vejo nas coisas, eu te vejo com uma felicidade, com uma força, com uma garra. Como é isso para você? E qual o conselho que você daria para as pessoas que estão aqui agora, as que vão ouvir depois essa entrevista, o bem-estar nessa família? Como é que você vê e o que você aconselha? So Giba is asking Arabel that como se diz, conselho, advice you would give to members of Batala here to be so excited, so engaged for so many years, to besides all the challenges that you live, because I'm sure your life is being very intense in Batala, as all of us would agree with ourselves. And what advice you would give so that you can express all this joy and keep on being so, always, I always see you smiling and in a good mood and cheering everyone up. So what advice do you have to all of us? São muitos anos de Batala e eu já passei por muitas fases, mas algumas, na verdade, que eu não pude tocar por questão de saúde, e para mim a música sempre me faz lembrar, né, do que não essa só parte dessa banda, mas o que é poder expressar esse tipo de música que é o samba reggae, né? Então acho que conselho, eu não tenho conselho para dar, quem sou eu? Mas eu acho que é importante para a gente não esquecer que a nossa música vem do coração, que quando a gente está aprendendo, que a gente sempre se lembre isso, né? Que a base de tudo, a nossa música tem que sentir de dentro, né? Como o Giba e outros mestres também tentaram de passar para a gente. Não esquecer das nossas origens, né? Mas que também o Batala é o que é, porque trouxe tantas pessoas de todo mundo junto, de tantos lugares para um lugar só, e todos tocamos juntos, né? Então a linguagem da música se torna a língua que nós falamos. Tá? Nunca esqueça que a música vem do coração. Trying to explain a bit of this, to be part of Batala family has just been just incredible, like so many people. But I'm not really good at giving advice. Sorry, shouldn't say that on recording. I'm terrible. But what I think is important for us, and never to forget, is that the music we play is the music really, which comes from our heart, that we have so many techniques and we have so many ways to learn, but that we never forget the music we play, is moved by what we feel, is really moved by what we feel in our hearts. And a couple of times I had to stop playing Batala because of health issues. But whenever I was around, it was like the music was bringing me back and made me keep going. So just never forget that. Ok. Arabel, como é a sua sensação de cada vez que você se prepara na sua casa para ir a cada viagem da família Batala? Os encontros, as viagens de outros eventos que não sejam encontros, como você já viu várias vezes aqui para Paris,
para a lavagem, né? Para a Madalena. Como é o seu estado de espírito? Como é que você se prepara para isso? So Arabel, what's your feeling when you're, putting together your bags so that you can go to a Batala Mundo event? How do you prepare yourself for doing this, getting out of your home and just traveling to meet up with Batala Mundo? Português primeiro. A questão de preparar para o Batala Mundo, é claro, geograficamente, espacialmente, grande, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai fazer um show numa vila pequenininha no interior da Inglaterra, né, que acontece muito, você realmente incorpora, né? Não somente que você está fazendo um show, mas que você também está levando a expressão cultural que trouxe tantas pessoas juntas, né? Para um lugar pequeno ou para um evento fora do país, né? Então, questão de logística, claro, para o evento do mundo tem muito mais, mas a questão da logística também para um show pequenininho, claro, não é na mesma dimensão, mas você tem que ter aquele compromisso, você tem que ter aquela preparação psicológica e você se transforma. Como algumas pessoas já me falaram, é outra mulher quando você está tocando. Mas é verdade, é o que a música faz conosco, né? Então, a preparação logística para um evento do mundo é grande demais, as emoções são grandes demais. Na nossa banda, eu aqui preparo a turma para ir para Notting Hill, então, claro, eu nunca chego aos pés do que a Karine faz. A gente sabe que é muito trabalho, mas a gente faz com carinho, porque não é uma oportunidade só para mim, mas também é uma oportunidade de dar um apoio, né? Para que outras pessoas também possam experimentar ou viver o que você está vivendo. Okay? Legal. Right. Trying to explain this. So I start saying that my prep for going to a Mundo event, of course, logistically, is one thing. We are traveling, we're going beyond where we live, but it's the same as going to a small gig in the countryside of the UK, as we've done so many villages. You guys know how it's like. Go to those villages, mad, like half a dozen people look at you. I don't know, but the thing is, I think be it a small gig or a Mundo one, you have to have that kind of commitment and that will, that you're not going only to showcase a particular music, a particular culture, but also what Batala is. And I was explaining that I am one of, the person from our band who gets together to prepare our group to Notting Hill. And of course, what I do is far less what Karine has to deal with, but we know it's hard going, but it's important that to help with that, because I'm not giving not only to myself the opportunity to be engaged on a Mundo event, but also I am also helping other people from my band to also share the same kind of feel and experience that I have. Ok. Arabel, eu queria te falar uma coisa agora. Eu queria te agradecer por ser essa pessoa que você é, pela dedicação que você tem pelo grupo, pela família. Queria te dizer que você mora no meu coração mesmo, porque eu tenho um carinho muito grande por você. E te dizer, continue sendo a pessoa que você é, que a gente ama você dessa forma que você é, viu? Parabéns e muita paz e saúde para você. Obrigada. So Giba is saying that he loves you very much, Arabel. So he's very grateful for all you've done to the Batala family,
and for you to carry on being who you are, and that now you have a special place in his heart. So yeah, big up for Arabel. Thank you. Obrigada. A Carry-On é bem a chata. Eu vou continuar sendo a chata. Você me chamou desde a primeira vez. A chata. Quando fala. speak English, chata is the boring one. That's what he called me right from the beginning. Fucking boring. Arabel, tá ouvindo? Tô. Queria só perguntar ou falar, não sei. Foi um prazer conhecer sua mãe no encontro. E o seu jeito de ficar num grupo, de dançar, tocar, vem dela? Imagine, porque ela foi a última e vai cá nas festas da noite, né? I'm gonna spare Paulo for this translation. I was just asking Arabel about her mom, who we had the chance to meet during the encontro in Salvador. And it was very interesting. And I was wondering if she gets her love to play and dance from her mom. And obviously the answer is yes, because her mom was the last one to go to bed during the parties. Okay. Yeah, my mom is Mineira. I'll say first in English so I don't lose the track. My mom is Mineira, and for the Brazilians, you know, they say Mineiro people, they work in silence. So my mom never been to dance much or anything, but she always had a very big open heart, and she's been very supportive for what I do. And she was definitely thrilled to be at the encontro. And definitely, yeah, I think what I am comes from her. I am my family is we are what we call the Brazilian kind of mixed pot, you know, is Afro-Brazilians, indigenous people, Portuguese, you know, we all in the same pot. And I think this all comes through to me, through my family, and definitely through my mom, who supports very much what I do. So thank you for mentioning her. She loves you, Karin. Well, she loves many people in the band. And we love her because she's just amazing. Oh, thank you. Ela é gigante. Essa mãe, acho que todo mundo foi lá conhecer a mãe da Arabel. Ela é a cara. Ela é uma pessoa, nem dá para descrever. Pronto, podemos continuar horas com a Arabel, mas vamos, porque temos outros convidados, então vamos seguir para frente, né, papai? Thank you. Yeah, so we're going to carry on with the others to be interviewed, because we can talk to Arabel for hours. So let's carry on with the other guys, and Giba, if you want to make your next question. Tá no mudo. Can't hear him. Hello, David Varnom. Where's your hat? Where is your hat? Caralho. Yeah, man. Where is your hat? Your power. Yeah. Well, now we can start. Aê! David, how are you? Hello. Very good, thank you. Good. Very good. David, vou falar em português. David, como foi para você ter que assumir uma família e colocar todas as possibilidades de tocar, de aprender, de ensinar para essa sua família? So David, how was it to embrace a new family and to lead this journey of learning and
teaching and playing? How was that for you? Primeiro, vou falar só em inglês, por português ainda é ruim. Tá. No problem, I can do that translation for you. You can... Paulo. Obrigado. Paulo. Oi. Deixa eu apresentar. So, can you please introduce yourself and then talk about what Giba asked, please? So my name's David. I'm from Batala Mundo, the same band with Arabel, and I was also part of the Batala Liverpool band with Arabel. And then 5 years ago, we set up Batala Mundo. So I have been lucky enough to play with Batala for 10 years myself now. But for me, the experience has been completely different in the last 5 years. So I never thought I would have these opportunities. And for me, I describe my experience as before and after Batala Mundo, in terms of all the opportunities and all the changes and things that Giba has introduced, I've found coming to me in Batala Mundo. Então, o David, ele é da mesma banda que a Arabel, né? De Liverpool, depois virou o Batala Mundo. Há 5 anos eles fizeram essa transição para o Batala Mundo. E para ele tem sido muitos aprendizados e ele considera que a vida dele mudou antes do Batala Mundo e depois ele se considera uma pessoa diferente, né? Depois que ele iniciou essa nova jornada. Então foi uma mudança de vida, né? Exactly. Mute. Giba. Mute. Giba, tira o mute. Tá mutado. É o vinho. E agora? Manda. Não, a Karine tá... vou falar uma coisa para vocês. Every live, Karine come to my house. E one time, Karine, one talk, he talk me. Giba, play the music for your fucking microphone. Porra, tô aqui bebendo vinho, aí quando eu tenho que voltar, não volto mais, cara. David, give me one dog and one cat. David, me perdi. Estava onde? Cada vez que eu estive em Liverpool, eu ia para casa da Arabel. É um cubículo, né? Parece uma favela, mas é legal, cheio de pelo, com um bocado de coisa lá que não presta. Mas é o coração brasileiro, né? Porque ele é mineiro, sabe? A mãe dela é mineira. Mineiro é baiano cansado, quer dizer, mineiro é baiano que foi para o Rio e parou no meio do caminho, que é Minas Gerais. Só para você falar. E aí, depois de um tempo, o David, ele me aceitou a ir para a casa dele, né? Ficar na casa dele, com essa coisa de despesa, de hotel, tal. E a casa do David, eu percebi que tem vários quartos. E quando eu cheguei lá, eu vi que tinha o nome de cada integrante do Batala Mundo que vinha para participar de alguma coisa lá. Como é essa coisa sua de receber as pessoas do Batala Mundo na sua casa e ainda colocar um nomezinho na porta? Como é isso? Isso me intrigou. So Giba saying that he used to stay with Arabel in her house, and then because of costs and you know, he started staying with David, and he noticed that
David receives a lot of members of Batala Mundo, and he's got a lot of rooms, and he leaves the name of the member at the door. So he wants to know more about that. How is that with receiving everyone and leaving their mark on your door? I always feel that my house is everyone's house in Batala, and I have had many great experiences here with events, and a number of people on the screen have stayed in my house. And as Giba says, I always leave those labels on the doors. So Anna and Dave have stayed at my house, Dan has stayed at my house, Arabel and Giba. I can't remember who else, but many others have stayed over the years. And I always like to think that, particularly in large events and Mundo events, that my house is a house for Batala people. I have drums here. I have neighbors who are understanding of me playing. But my house is everyone's house. Ele fala que a casa dele é a casa de todos, então ele é muito contente, assim, já tem várias pessoas que estão aqui, né, o Dan, a Ana e o Richard, Arabel, aqui a Araceli acaba de descer que já ficou também na casa dele, e é isso, os vizinhos dele são compreensivos. Quem? Então é isso, a casa dele é a casa do Batalá. And I'm so lucky that I can share with other people's houses when I travel as well. E ele também se sente muito muito gratificante também saber que ele pode ficar na casa de outras pessoas do Batalá quando ele viaja. Legal. David, quando começou para você esse interesse de aprender a falar a língua portuguesa brasileira? A primeira vez que eu visitei o país. So Giba is asking when he starts being interested in the Portuguese language, and he just answered that it was the first time after the first time he came to Brazil. When I went to Brazil the first time in 2015, I knew one word. Caipirinha. And it made me want to learn more. So I know some of the music. I don't know much. And when I went to Brazil in 2015, that was my first time. And I have wanted to go back every year, each time, and to understand more of the music, the culture, the people, the place. I need to know the language. Em 2015, depois da primeira vez que ele veio no Brasil, a única coisa que ele sabia falar era caipirinha. E aí, depois disso, ele quis, como ele já estava gostando da música, ele queria vir todos os anos e aprender mais sobre a cultura, sobre as pessoas, né? Legal. David, como é o seu sentimento quando você viaja? Porque você é uma pessoa que viaja muito nos eventos do Batala, viajava, né? Que agora você não pode mais viajar. Como é o seu sentimento quando você está junto com a família em alguma parte do mundo? I love the fact that I can be with the same people that share the understanding of the music and want to know more. So we're all in different parts of the world, but we all share that same feeling and the same music. I think when we first had the lockdown, we said the music unites us even while we're apart, and I feel that strongly, that we can go anywhere and we're together. We're part of the same family, and I do feel that. Ele fala que ele sente muito isso, que a gente pode estar em países diferentes, lugares diferentes, mas ele sente que somos da mesma família, né? E quando ele viaja, o sentimento dele é que de ter algo em comum, né? De ter a música em comum. Então é um sentimento bem familiar, poderia dizer. Então,
David, eu percebi que ao longo desse tempo todo aí no Batalá, você criou uma familiaridade, uma popularidade por conta do seu chapéu, por conta da forma que você trata as pessoas, pelo carinho que você tem pelas pessoas, pela forma que você aporta a sua ajuda às pessoas no grupo. Como é que você se sente com isso? Paulo. You know, throughout these years, people have become very fond of you because of your hat and the way you treat everyone, and the way you're nice, trying to help always and give assistance to in the events for, you know, teaching and also conducting. So how is your feeling that being this celebrity? Wow! I feel that I am part of a band here in Liverpool, and I joined knowing nothing of the music, the culture, the language. This hat came from Washington DC in Encontro, and I said I would wear it for one gig, and I came back to Liverpool and wore it for one gig, and then straight away after that, everybody asked me, "Where is the hat? Where is the hat?" And Dave has been in the same category, and Simon has been in the same category as well. That we just have these things that distinguish us, but we're still all part of that same group. So I feel that when I travel, I like to know people, because I want to help those that have been in a similar situation. I have traveled being the only person in my band. I've traveled being the person who's never been to this country before. But I know that we're all there to help each other, and I like to be able to help those now, because we've all been there. We've all had those experiences where we don't feel that we're fitting in, or we're unsure what's happening. In terms of celebrity, I'm not a celebrity. Ele fala que ele quando ele ganhou esse chapéu quando ele foi para o encontro em Washington, e que ele teve várias experiências de viajando sozinho, viajando com um grupo, e aí sempre tem essa, às vezes assim, tem essa sensação de é difícil se encaixar nos lugares, mas ele não sente isso, porque a gente tem tanta coisa em comum que quando a gente viaja a gente se entrosa, e isso é ele, né? Ele sempre gosta de ajudar as pessoas Sinara is remembering here that in your birthday in the encontro here in Brazil, everyone was singing happy birthday to you like every time you arrived somewhere. So we ended up singing happy birthday all through the encontro. Que quando a Sinara tá lembrando aqui no chat que no aniversário do David no encontro, todo mundo cantava parabéns quando via ele. Então a gente ficou quase 7 dias cantando parabéns. Toda vez que encontrava ele era happy birthday. Okay. That was a special birthday. To be in Brazil on my birthday was falou que foi um momento bem especial passar o aniversário dele no Brasil. David, como é atualmente a sua sensação de estar dirigindo musicalmente toda a banda do Batala Mundo e tendo essa responsabilidade de aprender os ritmos, de ensinar os ritmos, de ter tudo muito bem detalhado, porque você conhece a minha vontade é que as músicas do Batala sejam muito bem detalhadas e muito bem swingada. Então, como é isso hoje para você, vivendo sozinho essa experiência de transmissor, né? So Giba is asking David about how he feels about the responsibility of having to translate, you know, Giba's rhythms to translate, to teach to everyone, to the whole band, Batala Mundo. He knows he's very, very careful about the technical quality and the way things have to be, you know, right and sharp. So how is that for you? How do you face this challenge? I enjoy the challenge, certainly,
but it is definitely a challenge. But I think I said before, I'm not a musician, so I don't have the musical training to allow me to translate that really easily. But that does give me the ability also to understand how people want to learn the music, because I need to learn it that way too. So it's a long process, certainly. So when we have a new tune, sometimes it's not automatic for me, but also for teaching it to others. But we are lucky. We have a lot of people in Mersey who have been in Batala for a long time and who also travel a lot. So there are a number of members in our band that travel. So we can pick these new tunes and the different rhythms from other bands too. So again, we rely on Batala Mundo teaching the music as well. But for me personally, I really enjoy the challenge of understanding the music. I don't profess to have that deep understanding of the rhythm, but I like the technicality. So I like having to explain that in different ways to the members also. Então, ele não ele gosta do desafio, não é um desafio, não é um desafio. Oi? Não é um desafio fácil, mas ele tem uma coisa que ele não é um músico profissional, então de alguma forma isso ajuda, porque ele tem que trabalhar, assim, quando ele recebe uma música nova do Giba, ele realmente tem que trabalhar para entender ela, é um esforço muito grande, mas isso também ajuda ele a fazer as explicações para as pessoas. E também ele tem outras pessoas no Batala Mersey que são já mais experientes, e aí ajudam ele também a decifrar tudo isso. E ele também conta com a ajuda do Batala Mundo, que sempre tem apoio, né, que vai ajudando a entender e trocar as informações. Sinara, eu queria muito poder fazer isso, porque a gente tem um limite de tempo. Mas pergunta aí, a Sinara tem uma pergunta para o David. So David, Sinara is putting a question here in the chat that you took part of the Bonfim, and how was that for you? How was that experience? Yeah, it was hugely emotional. Experience. It was very different from a normal Batala event. It was long. We know the parade is long, but I hadn't prepared for the sort of the emotional interaction with the event, particularly as it finished and we got to the church. That was really special for me and something that I've not really experienced in other Mundo events. O que ele falou é que ele não tinha se preparado fisicamente para a caminhada e que foi muito emocionante. E que essa emoção de chegar lá na igreja, ele não tinha experimentado ainda em nenhum evento do Batala Mundo. Então foi bem marcante para ele. Legal. Also, the only gig I've played every drum. I've moved around and played every single drum. E é o único show, né, a única apresentação onde ele tocou todos os instrumentos. Ele nunca tinha feito isso, de fazer esse revezamento e tocar todos os instrumentos. Legal. A Karine tem duas perguntas para fazer aqui para o David. Eu vou colocar o meu negócio aqui em mute, né, para falar. Ok. Não, na verdade, não são perguntas. David, I just wanted to say one major thing, which is, for me, you're one of the very few in Batala Mundo who have changed so much, who have the humility at the beginning to know that you're not knowing anything about Brazil, Bahia, samba reggae, and the language. And couple years, I couldn't count, but couple years later, and I did watch, and I experienced that with you every single year you were in Salvador. Every year you would come back to Salvador speaking a little bit more, knowing a little bit more. And for me, it was, you're one of the very little number of persons in Batala Mundo who have done that evolution and that improvement in
in terms of general Brazilian culture and speaking. So I wanted to tell you and give you my congratulations, because I know it's not easy, so congrats. And you've reached a very sensible level, and that helps you to get to know everyone everywhere without any trouble. Eu vou falar em português, resumindo, mas eu queria só falar, não era perguntas, era só falar para o David, que ele é um dos poucos que eu conheço no Batala Mundo, que chegou no grupo tocando, e chegou de repente num lugar que era um pouco mais maior no sentido de mais responsabilidades, né? Que era regente, aprender as músicas, não conheci nada da cultura brasileira, da língua, de nada. E o cara, com muita humildade, ele aprendeu. Cada ano, eu acompanhei o David, cada ano em Salvador, ele estava chegando, falando um pouco mais. O primeiro ano foi caipirinha, aí depois foi uma caipirinha, por favor. Aí depois, de repente, nem vou falar nem vou falar todo o jeito do cara para aprender a língua. Esse é assunto atômico, como fala o Lorenzo, mas enfim, não. Eu descobri uma pessoa que se abriu no sentido, vou para isso, então vou aprender tudo. A música, a cultura, a comida, a língua, a dança. E é por isso que hoje em dia o David, qualquer lugar do mundo, com Batala Mundo, ele anda com todo mundo, porque ele não tem essa timidez que a gente... É clutch. Ele consegue falar com qualquer um, se ele viaja sozinho, com um grupo, como ele falou, não tem problema nenhum. Então é muito agradável ter um dos pilares do Batala Mundo como o David, porque também ele está ajudando o povo sempre. Parabéns. Obrigado, todos. Obrigado, gente. David, eu queria agradecer a sua participação, queria agradecer sempre pela sua hospitalidade na sua casa, sempre que você organiza o workshop aí. Queria agradecer pelas comidas que a gente faz junto, queria agradecer pelo cuidado que você tem comigo, queria agradecer pela caipirinha que a gente toma, né, que você gosta também. Então, eu queria te agradecer e dizer que você é uma pessoa da família que a gente gosta muito e que te quer muito bem. Paulo. So yeah, thanks, David, for your dedication and for your care and for being who you are and for receiving Giba in your house and making some caipirinhas for him as well. He wants just to show to you his gratitude and that all of us we care a lot about you and you also live in our hearts, so thanks. Pelas comidas. Also for the food, not only the caipirinha, but he also thanking you for the food that you cook. We've shared some. Okay. Yeah. Graças por todos. Thank you. Now I'm stopping from Liverpool. I'm going to the north more for the Lancaster. Mr. Dan, how are you? Mr. Beer. It's got the name on, so you know where I'm from. What's the name? It's got Lancaster on it. All right. Paulo. Bom, gente, boa tarde. É o seguinte, o Dan é um membro. I don't know how long year have you in the Batala? 12. I joined in 2008. Ok. Então, é um cara que já tem 12 anos no Batala, mas é um cara que, cada vez que eu vejo o Dan, é um negócio louco, porque cada vez que eu vejo ele, eu sinto uma pessoa com vontade de viver, uma pessoa que seja na Bahia, que seja
nos Estados Unidos, que seja na Grécia. Onde eu vejo Dan? Eu vejo Dan com um copo, com um livro, uma cerveja, um livro e com um sorriso. Então, eu acho uma coisa muito interessante do Dan. Eu queria que as pessoas soubessem disso, porque é muito importante. So what's remarkable about Dan is that every time Giba sees him, he's always a guy that he really has that, you know, the Ghana that wanting to live a life, and he's always like carrying a pint and a book, and he's on a good mood and happy. So yeah, he wanted to say that to him. And yeah, if Dan, can you introduce yourself and please say something about that? Well, I think Giba only sees me when I'm on my holidays, so he doesn't see me at work. So so I tend to be happy. Yeah, I guess my journey started with Batala Mundo stuff, with Fête de la Musique in Paris in 2009, and I remember it extremely well because Karine picked us up from the airport and we went to Lionel's house, and we had this feast, and they looked after us really well, and so I think that's where it came from. So thanks, Karine. Ok. Então o que ele está falando, que tudo começou na festa de la Musique, quando foi o primeiro, né, evento Mundo que ele participou, e ele chegou lá, a Karine foi pegar ele no aeroporto, levou ele para casa do Lionel, e lá ele foi recebido com um banquete, e aí foi muito bem recebido, e ele acha que foi assim que ele aprendeu. E a outra coisa é que o Giba, ele tem essa impressão dele, porque eles sempre se encontram durante as férias do Dan, né? Então ele está sempre feliz nas férias. Eu não conheço ele no ambiente de trabalho. Legal. Gente, eu queria apresentar o Dan. O Dan é um membro do Batala Lancaster. O Dan já tem 12 anos de Batala. Ele foi presidente do Batala por um tempo, né? Com essa coisa de mudar de direção. Ele foi presidente e atualmente ele é membro, né? Então, Dan, como foi a sua experiência de ser presidente do Batala Lancaster? So Dan, Giba saying that once you were a president of Batala Lancaster, but then the board changed, and now you're just a member. But he wants to know more about your experience being the president of Batala Lancaster. You can tell us a bit more about that. Well, I guess how to put this in a diplomatic way. When you're dealing with running the band, you have to deal with the problems that nobody else wants to deal with, because everyone just wants to drum. And I suppose that was my experience. Like, I'm not saying that as a negative thing. I enjoyed it. But that's what you learn, is that to allow us to all have fun, there has to be a lot of kind of work in the background to deal with things. So my experience was dealing with lots of problems that I would never anticipate. I mean, I enjoyed. We hosted the Encontro in 2015. But there was a team of people. I mean, I was the chair at that time, but there was a team of people who did all the work. I did the work whilst I was there, but it wasn't something that I'd been preparing for years. So I've been in Batala since 2008, but I moved to Australia for 2.5 years in the middle, and I kind of came back. Although I did come to the Nantes Encontro in the middle whilst I was in Australia. But I came back and
shortly afterwards became the chair in Lancaster. So a lot of the preparation had come before my time, but it's rewarding. But I mean, I think I guess my philosophy around it is everyone needs to do a little bit of a part, and depending on how much time that they have, it may just be like helping clean up the rehearsal venue, or it can be a much bigger thing. And I always wanted people in Lancaster to just take responsibility for something, because nobody, everyone volunteers their time. Nobody wants to deal with the boring kind of annoying stuff. Everyone wants to do the drumming. O que o Dan está falando é que o período que ele ficou, né, na diretoria, na presidência, ele conheceu a realidade de que para muitas pessoas se divertirem e para muitas pessoas tocarem música, tem que ter uma minoria que está trabalhando nos bastidores para fazer as coisas acontecerem e lidando com os problemas, né? E são muitos problemas que você não consegue antecipar, mas eles tomam eles tomam parte da sua energia e da sua atenção. E ele não está falando que isso é uma coisa ruim, né? É gratificante porque ele te coloca num lugar de responsabilidade, mas ele acha que todo mundo no Batalá precisa vivenciar isso e precisa ter esse senso de responsabilidade de ajudar. Oi? Todo mundo precisa ter uma responsabilidade para ajudar um pouco, né? Ele entrou no Batalá em 2008 e aí foi morar no Batalá Austrália. Austrália. Na Austrália. Ele foi morar na Austrália e aí ele veio para o encontro em Nantes enquanto ele estava morando lá. E aí ele voltou e se tornou presidente um pouquinho antes do encontro mundial em 2015 em Lancaster, né? Que aí teve a ajuda de muita gente, as pessoas já estavam se preparando para esse encontro, então o que ele fez foi dar foi liderar assim essa preparação, mas que é isso, que é um papel assim importante que ele acha que todo mundo tem que passar, né? De assumir essa responsabilidade para que os outros tenham a diversão da música, né? Que é a melhor parte. Ok. Dan, eu sempre encontrei você nas viagens. Você, na verdade, hoje é um dia especial porque a gente tá falando com muitas pessoas que viajam muito, né? O Dan, o David Varnom, a Arabel, a Ana, o David Kirikmaa. Então, eu sempre vi você viajando muito, sempre encontrei você nos países, nos Estados Unidos, no México, na Grécia, no Brasil, em Cuba. Então, assim, ter que reunir todas essas experiências suas de Batala Mundo e fazer parte da organização do encontro mundial do Batalá em Lancaster, como foi isso para você? So Giba knows you travel a lot. He's came across you in Cuba and in DC and in Greece, France, California. It's the longest it's been since I've seen Giba, really. So he just wants to know how was that, so that you particularly experienced Batala Mundo member, because you know how things work and how the events go. How was your experience in organizing the Batala Mundo encontro in Lancaster with that experience in your bag? It was I was very nervous. I knew that I'd had so many really good opportunities. I mean, I say to people about Batala, you have like 10 once in a lifetime opportunities a year
So so these once in a lifetime opportunities to try and recreate them in your own town, which it's Lancaster's a small place. I guess I was nervous about it because I know and I knew what a great incontro was, and I kind of wanted to repay the favor back to all these. So by then I think I'd been to maybe 5 incontros, something like that. So I wanted to replicate the experience, and you just, when you're in a small place, you're unsure about whether you can recreate it. But in the end, I loved it. It was a lot of hard work, but there were I just saw people having such a great time. It was yeah, one of my best experiences. And I've done so many different things with Encontros. Like, so the second Encontro I went to was in Guadeloupe. So on a tropical island, with 2 weeks of different drumming bands. It was it was quite difficult to imagine how to replicate that in Lancaster, where we don't have such a drumming culture, but we used the scenery, and there was that video showing the kind of, I mean, there was the experience of everyone going up to the top of a mountain and drumming on top of it, and there's a great video of it, and it was great. Então, ele tá falando que assim é uma responsabilidade grande, porque quando ele organizou o encontro do Batala Lancaster, ele queria replicar algumas experiências que ele teve, né? Até quando ele aconteceu o encontro de Batala Lancaster, ele já tinha ido a uns 4 encontros, né? Então o que ele queria fazer era meio que também assim recompensar as pessoas pelas experiências que ele teve. Mas assim, o Lancaster é uma cidade pequena, ela não tem tanta diversidade assim cultural. Ele trouxe o exemplo da experiência que ele teve no encontro de Guadalupe, que foi uma ilha, né, no Caribe, onde eles passaram vários dias aí experimentando cultura do tambor, né, de vários grupos. Mas assim, Lancaster não tem uma cultura do tambor. Então o que ele fez foi aproveitar a paisagem, né, que tem, a natureza que tem lá, e aí tem um registro muito muito bacana de levando os participantes para uma montanha e tocando lá na montanha. Então foi isso, né? Ele tem muita referência e ele quis trazer essa recompensa, né, para os membros. E ele tem isso como uma grande memória na vida dele, né? As pessoas que vão organizar o encontro do Batala Mundo têm uma chance única na vida, né? De fazer algo. É muito difícil, né, que você organize o encontro mais de uma vez, né, na sua cidade, mas ele viu que isso era uma grande oportunidade e colocou muito esforço nisso. Dan, como é para você? Como você se sente nessa família onde as pessoas conseguiram te identificar, porque você é uma pessoa, ao meu ver, você é uma pessoa muito tímida, mas as pessoas, ao longo do tempo, conseguiram perceber a presença do Dan. É uma pessoa que tem 12 anos no Batalá e há 12 anos você toca o mesmo instrumento e com o mesmo amor. Você nunca quis mudar de instrumento, que é o surdo 1. Então, como é isso para você? So Dan, Giba is asking, how do you feel? Because you're a very very shy person, and in Batala people started to recognizing you and to know you more and know that there's much more than that. And how is that to be able to open yourself, in a group and feel part of it, and becoming a family member, no?
it's a difficult question to answer. É uma pergunta difícil de responder, Giba. It's good. It's kind of, well, the good thing is I don't speak Portuguese or French or Spanish, so English. I can be shy because I can only speak with the music and not with language. I don't know. It's good. It's good. I love that there's certain people that I meet them all around the world, and yeah, it's like it's a friend group that we just meet in these amazing places and have these amazing experiences. Yeah. The difficult thing is having done it for so many years, and you meet so many people, you start to forget everyone, and so so it can be hard to reconnect with people when you only see them once every few years. Ele falou que assim a parte dessa timidez, ela tem a ver com o fato dele não falar as línguas, né? E aí ele se expressa melhor quando ele está tocando, que é a língua universal. Não é muito fácil para ele falar sobre isso, mas que ele vê assim como um grupo de amigos, e ele vê também assim que no decorrer dos anos, assim, é um grupo de amigos que eles se veem de 1 ou 2 anos, a cada 2 anos, e aí é difícil também lembrar de todo mundo e reconectar com todo mundo, mas é isso, esse é o Dan. Mas como a experiência dele de estar 12 anos tocando o mesmo instrumento e com o mesmo amor? But Giba wants to know what's your how do you feel about spending 12 years playing the same instruments with the same love in your heart for it? Yeah, it's good to be able to excel at one thing. So staying at base one is one way of achieving that. Então é muito bom ter excelência, né, em uma coisa. Então para ele foi importante, né, passar 12 anos e sendo essa referência no surdo 1. Sorry, Dan, I interrupted you. It's okay. It's I like that. Like some people have different things, get different things from it. I love the sort of the power of the music, and I like that I can kind of I don't have to, like, until when we're playing old tunes, I'm familiar with it, so I don't have to really concentrate really, really hard. I'm looking at Dave and Anna's face, but that's that adds, for me. I'm not looking for that new challenge. I like Anjiba's creating music to add challenges to us, so that keeps me on my toes, but I like that it's kind of familiar to me and I can kind of enjoy the atmosphere, and not necessarily always have to be learning all the time. I like not always learning all the time. Fundo privilege. Ele fala assim que ele gosta de curtir, né? Ele gosta de e também ele gosta de tocar as músicas antigas porque ele relaxa e aí e curte o tempo dele lá, né? Ele entende que o Giba ele traz coisas novas o tempo todo, e aí isso é o que mantém ele nesse, né, ele deixa ele ligado, né, para saber coisas novas, mas ele não está sempre, ele não quer só sempre aprender coisas novas, né? Ele gosta de curtir ali
e curtir o tempo dele, relaxar, mas ele entende também que tem esse lado aí que o Giba sempre traz essa intensidade, né, de coisas novas, né, de desafios. Então, cada vez que eu vou em Lancaster, o Dan, agora é um lugar que eu fico agora, né? Em Lancaster, eu fico na casa dele. Ele mora sozinho e tal. Mas cada vez que eu chego aí quando eu chego lá, como ele sabe que eu gosto de cozinhar e de beber, aí cada vez que eu chego lá tem comida já para eu fazer, tem cachaça, limão, açúcar e vinho. Como é isso, velho? So he's saying that always because you live by yourself, so every time he comes to Lancaster, he stays at your house, and he says that you always have a special setup for him with food for him to cook, cachaça and lemon. I suppose for you to make caipirinha and wine. So how is that? How come? Well, Giba's been good to me over the years, and I'm good to him. So, and he does the cooking, and I just go to work and come home and eat and drink. Então, ele falou que você tem sido muito bom com ele nesses anos, então ele resolveu ser bom com você, então ele compra isso aí, vai pro trabalho, volta e volta para ficar comendo e bebendo. Fucking hell. Thank you very much, Dan. Karine, have a question? Just one word, because for me, Dan is like, in French, it would be la force tranquille. It's a strength, like quiet. You don't hear him a lot in Salvador in any event, but he's there. And it's not like he's invisible. He's there. His presence is knowledgeable. And there's one memory I have with Dan in Notting Hill, and I posted the picture for his birthday a couple of days ago. And I love the legend he did, because we're looking at each other, because I play 2 and he plays 1, and we're very often on the same line. And we were laughing, and he put as a caption, he said, well, I think I was telling you that's probably the first Notting Hill. I'm not that bad, not that big hangover, because usually Dan, the previous night of the Notting Hill Carnival, gets a very heavy hangover, and it's very hard on the next day. But he's from the old school, so whatever happens during the previous night, you're there, aligned, sunglasses, and ready to play whatever happens. Eu queria só falar que o Dan é dos meus parceiros de fundo, igual da Arabel também. Era um cara que tem uma força. Ela não fala muito, mas ela é presente, não é invisível. Em Salvador, no casarão, não sei o que, ela está sentada no cantinho com a cerveja gelada, com o livro, não sei o que, mas ela está aí, é uma figura, faz parte, é uma figura mesmo sem falar muito. E então é uma presença muito importante nos fundos. E eu me lembrei de uma vez em Notting Hill, coloquei a foto no Face para celebrar o aniversário dele essa semana, porque é uma foto dos nós dois juntos, olhando para o outro e rindo. Rapaz, pode abrir a porta? Acho que é o Lionel. E estávamos rindo, e o Dan colocou da legenda para explicar a imagem que eu estava rindo porque estava comentando que talvez era o único Notting Hill que não tinha ressaca da porra, porque geralmente domingo à noite o desfile é na segunda, domingo à noite todo mundo não bebe muito, vai descansar porque tem um desfile gigante, ninguém escuta, né? Então todo mundo vai tomando, Só que quem sabe, que não sabe, vai sofrer o dia seguinte. O Dan sabe, mas ela é da escola antiga. Então,
o que fosse na noite anterior, igual a mim, igual o Lionel, qualquer outro, aí você chega na hora, óculos escuro, totalmente de ressaca, mas prontos, né? Não pode se atrasar nem nada. É o Dan. Ela é parte da linha de fundo, muito importante. Então, parabéns, Dan. Eu tenho saudade de ver ele. It took me 8 Notting Hills, but I finally worked out how to do it. The management, drinking. Ô Giba, tá no mute. Dan, are you real? Dan, thank you very much for your introduction in the Batala family. I'm very happy every year, every day, when time you arrive in Greece, I'm very happy, okay? Thank you very much for everything, for every beer, every caipirinha, every song. Thank you. Thanks, same, Giba. Now, the crazy couple. David and Anna from Bristol. Hello. Open your microphone, please. Hello, David. Hi. Testing. Bom, gente, o David e a Ana. O David é um cara que se fez remarcar muito nos encontros do Batalá, porque o David tem uma cartola, né? Uma cartola de mágico. Sabe aquele chapéu dele de mágico? Então, ele agora não toca mais, tá assim, sem cartola. E eu queria dizer boa tarde. A Ana é a esposa dele, mas é a Ana Richard, é a diretora musical do Batalá de Bristol agora. Então, queria que o Paulo fizesse ele se introduzir aí, por favor. So yeah, what Giba is saying that Dave is always at the beginning using his hat, and it was very, you know, he got noticed very quickly by him on the and also and Anna is the music director of Bristol. So can you please introduce yourself so that we can talk about your life and your experience in Batala? Yeah, I'm Dave, and this is my wife, Anna. Our experience in Batala. No, just introduce yourself, you and Anna. Giba is going to ask some questions. Right. Just introducing. Okay. I'm Dave. This is my wife, Anna. What the fuck you play, man? He plays the surdo. Fundo. What? What do you play? Okay. Fundo. Fundo one. Hey, Anna. Surdo one. Fucking hell. Anna. Yeah. Anna. Talk for after. I know. Why you couple? No couple. Not drinking. What? No beer, nothing. No, I'm not drinking. No. Nor is Anna. She's not drinking either. No. Okay. No, Giba, there's a reason. There is a reason. I know. Every day. What do you say? Paulo. Anna. Yeah. How your new experience of the musical director and Batala Bristol? Well, it's been strange because obviously when I first started Batala, I was that newbie that arrived in Paris that didn't know anything or anyone. I remember standing in the beginners group with Paulo trying to teach us a new tune, and the first thing he said was,
ba, 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 ba. And I was like, what? What is he talking about? So obviously it's taken a good few years to kind of learn the language of speaking the drumming. And now it's kind of a bit bizarre because now I stand in front of my band and try and sing in the same way. And I don't know at what point I turned into that person that sings the drumming and kind of explains things the way that you guys have always explained things. But it was a bit of a bizarre moment the first time that I stood there and thought, how the hell has this happened? Hey, Leonel. Hello. Fala, Paulo. Não, o que ela tá lembrando aqui é de uma experiência há 8 anos atrás, no encontro mundial de Paris, que ela entrou a gente dividiu, né? O William organizou, né? Os workshops por nível, e ela estava no nível iniciante, e aí eu tava ensinando a música para ela, pá, pá, pará, pará, pá, pá, e aí ela ficou assim, ela não entendeu, né? Como é que isso de falar de solfejar os ritmos. Então ela se vê hoje fazendo a mesma coisa que 8 anos atrás. Então ela não consegue enxergar muito bem como é que ela transicionou entre essa pessoa iniciante e absorver também a nossa técnica de ensino, né? Que é a base do solfejo, né? Dos ritmos. Então, a Ana, ela tocava dobra, né? Toca dobra. Mas por uma necessidade, como sempre acontece em alguns batalhas, ela se transformou numa diretora musical. E a gente sentia a necessidade de investir musicalmente nela, porque ela tinha uma força, né? Tem uma gana. E o David sempre falava, Giba, a Ana tá ficando legal, tem que ajudar ela e tal. Então, eu sempre coloquei uma energia para isso e eu percebo que cada vez mais ela tem evoluído nessa parte, né? Fazendo a direção musical. Então, como é isso para ela? So what you were saying, that you started as a dobra player, and and little by little you started like absorbing new responsibilities, and Dave was the one that kept saying to Giba, look, Anna's getting better and she's doing good. So we all knew that it would be important to prepare her for this role. So Anna, can you share a bit of some insights on that experience of becoming, you know, the musical director, and also the responsibilities that come with it? So yeah, I think it's just, when I first started, it's so weird how gradual the kind of progression is. So when you first started, like the first Notting Hill, when you're like 20 rows back in the dobras and you can't really see what anyone's doing at the front and you don't know any of the tunes anyway, it's I don't really know like how it happened or when it happened, but it's such a gradual thing. And then obviously like last year to kind of be pretty much standing next to Farida at the front of Notting Hill, I was like, how is this? How have I managed to get here? But yeah, there's always Dave in the background kind of giving Giba a bit of a elbow and trying to get involved and say his thing, isn't there, David? Yes. But no, it's been really good, and I think kind of the traveling around Batala Mundo has really helped with my learning. So obviously when we started in Bristol, we started off as newbies, and we were all newbies. So it wasn't until we started kind of traveling around to other bands and kind of learning old tunes but new tunes to us and kind of picking up techniques, and then like say being next to Farida and actually learning the proper choreo rather than what we interpreted the choreo as. It's been a gradual process, but it's been a bit of a ride, isn't it? Yeah. Tem sido uma viagem para ela, porque ela começou assim com o Bristol ele sempre foi os novatos, né, ali naquele começo, e aí ela
ela foi gradual, porque em um Notting Hill ela lembra de você tá na linha de dobra lá de trás, onde você toca, você nem sabe muito bem o que está acontecendo lá na frente, e você também nem sabe todas as músicas de qualquer jeito. E para, sei lá, ano passado ficar na primeira fila do lado da Farridá, e aí ela teve essa epifania assim de dizer, pô, o que está acontecendo, né? Como é que eu cheguei aqui? Então tem esse aspecto assim de ter sido gradual essa evolução, mas também tem a coisa de estar viajando também, né? Eles participaram de vários eventos do Batala Mundo, e aí teve essa oportunidade de aprender, e também ela contou com a ajuda do David, que ficou aí instigando o Giba para colocar ela à frente, né, e desenvolvendo ela. Não, na verdade, assim, eu não coloquei ela à frente de nada, viu? Eu só apoiei. Ela já estava na frente, porque foi unânime a decisão das pessoas da cidade dela de colocar ela para fazer a direção musical pela necessidade, e a gente fez o papel da gente, né, Paulo? A gente sempre apoia, né? Yeah, so Giba is saying that he didn't point you to be the leader. He said that it was very natural for everyone in Bristol to put you in that position, and what happened is that he did what we all do in Batala, which is help, developing, the new talents, and yeah, you're one of them. Oh. Ana, como é para você uma mulher? Não é que você não é autoritária, mas você não é uma mulher que tem essa personalidade tão aguçada como a gente vê em outras pessoas. Não é que você não tenha, mas a gente não consegue perceber essa personalidade tão aguçada para poder dirigir um grupo e estar na liderança e ter que impor as regras musicais e de comportamento. Como é isso? So how is it for you? Because firstly as a woman, and also as a person that I'm trying to translate what Giba said, but you're easygoing. You're not an authoritarian. You're quite laid back and relaxed. So how is that to play that role, and also having to impose, I don't know if that's the word, but to direct people to doing take care of the musical quality and direction? Good question. So mainly, if I have to shout, then I just get Dave to shout. He's better at that than me. I shout. Ela usa o David para gritar, para ser simples. But yeah, I feel like I've experienced kind of different ways of, I've experienced different directors. Obviously in Bristol we had another director that did it a different way, and for me I feel like it's a bit more of a kind of team effort, and if you kind of teach our little music team like what to do, and then they can kind of translate the music over to the rest of the band, rather than it just being one person kind of taking it all on and trying to do it all herself. Yeah, Paulo in Bristol, we've got a musical team. So Anna is the musical director, and then we have someone from each section. Then they're responsible for their sections, and Anna uses them a lot to teach the music to them, so that they can then go on and teach the sections. Do you know what I mean? So it's not the whole responsibility isn't just on Anna. It's spread between the little team. So what you're saying, that the structure that you have allows her to share the burden of that work. Yeah. Então, o que ela tá falando é que assim, não fica a responsabilidade de passar a música, não fica nas costas delas, né? Ela tem uma estrutura, o Batala Bristol tem uma estrutura que tem ela como diretora musical, e aí tem um time, uma equipe musical abaixo, e aí ela repassa isso para as pessoas, para esse time, e aí o time ajuda a propagar
a informação. Então, de certa forma, a estrutura ajuda a aliviar essa pressão assim desse contato assim de chamar e de exigir a disciplina, tudo isso. Legal. Ana, congratulations for your position of Batala Bristol and the World Tour. Você é uma pessoa que está sempre com o seu marido, com o David, nos eventos do mundo. É uma pessoa que quase todo mundo do Batala conhece. Eu queria agradecer muito a você pela sua participação, pela sua dedicação e pelo amor que você tem pelo grupo e pela família. So Giba wants to congratulate you and say thank you for all the work that you've done to Batala Bristol and also Batala Mundo. She's very happy that you're a person that carries your husband around and to all the events and you keep together, and it's very nice to see how you balance that, and it's very healthy, and so thank you very much for all you've done. Thank you. Thank you. Na verdade, é uma família, né? O David e a Ana é uma família, porque eles são muito cúmplices. Então, assim, a gente nunca... Antes, no começo, o David e a Ana estavam ali e tal, mas o David era um personagem. Em um momento, eles assumiram a relação deles mais forte e se transformou em um casal assim. Eu não gosto dessa palavra exemplar, né? Mas é um casal que as pessoas veem que existe uma relação boa e na relação e na música. Então é uma coisa muito interessante para a gente ver eles dois. He's saying that at the beginning Dave was the one that kept all the attention because of his hat maybe, but then as time went by and you decided to stick together as a couple, and what he says that it's a family, and everyone, for him it's an exemplary couple on the way that you balance your personal life and your Batala life, and it's very enjoyable to see you being happy doing all this together. Once you let me get a word in edgeways, people realised I was there too. David, now. No beer, no nothing. No. Paulo, depois que o David casou com a Ana proibiu o David de comer carne porque ela é vegana e proibiu de beber cerveja. Então, essa porra tá errada aí, né, velho? He's saying that after you got married, she prohibited you to eat meat and drink beer. Is that true? There's something wrong. Yeah, for sure. Yeah. I know. Sure. Sure, yeah. What the No. Cara. No. Oh, no, Giba. Not tonight for me. No. He's never No, done that. no, I've never said that. Ever. They have drank so many rum in Cuba. This is not true. Yeah. Oh. Ok. David, como é a sua experiência de estar no Batala esse tempo todo, tocando o mesmo instrumento e agora sendo um membro que toca e ainda um conselheiro da direção musical, né? Porque você faz muita força para ajudar a Ana e também uma pessoa que tem muita influência com as outras no grupo e tem sempre um conselho. Como é isso? So how is it for you to be playing the same instruments for so many years and playing this role, this supporting role for the music that for Anna, the music director, and also you have like an open communication with all the members of the group, and
and so how is that? Talk about your role and. Yeah, I'm a little bit like Dan. I'm happy playing the fundo. I think with the fundo, it was it's not just the music; it's the showmanship that you get when you play. When we first went to Brazil, and we saw the fundos from other bands out there in the Pelourinho performing, showboating, that type of thing. I think that was the sort of line that I wanted to go down. I think I'm quite good at it. Yeah, and I try my hardest to sort of teach other people within the band, not just Bristol, but when we go away for Mundo events, you know, try to show some dance moves, some lifting, some drum spinning, those type of moves. I try and that I learned in Salvador. Everything I learned in Salvador, yeah. So I try and help by teaching not just the music, but also the showmanship. So I think that's an important part of Salvador, I think. Paulo? Hey, Paulo. What he says is about he's very similar to. Não, tô falando Inglês, português, pô. Então, que ele é mais ou menos como o Dan, né, nessa de tá viajando e tá aprendendo outros, gostar de tocar, né? Ele gosta do surdo. E aí depois da primeira vez que ele foi para Salvador, ele viu o jeito que o pessoal toca lá, que, né, levanta o surdo, faz aquele giro, e quando ele volta para a Inglaterra e está com o grupo dele, ele quer passar isso, né? Quer passar mais a parte de showman, né? Essa coisa de fazer o show com surdos, né? Então, passar as técnicas novas para o grupo. Então, esse é o papel dele, Giba. Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque a Karine também tem questões aí. David, qual é o seu sentimento? Como é que você se sente a cada evento mundo que você vem, que você se prepara com a sua mulher, e que você chega, e que você toca, e que você volta para casa? Como é que você se sente nessa relação? How do you feel about afterwards of a Batala Mundo event? You know, looking back at the moment where you put your bags, and arrange your bags and get the tickets, take your wife, go, and then when you come back. So can you just take us back to that moment when you arrive at home after a Batala Mundo event? Yeah, it's very tough to get home after a Mundo event. It takes me a good couple of weeks to get back into the slowness of life. You know, it's to be fair, it's very emotional. You know, when you do something like a big Mundo event, Salvador, carnivals, to come back after being so busy and meeting so many people and still staying in touch, it's like emotionally, I think it's quite crazy, to be fair. But yeah, it does take me like a good couple of weeks to get back into the swing of things when we return from Mundo events, because it's so, you know, I don't know, it's a really weird way to describe the feeling that you have when you do return. You feel deflated. Well, you don't. You feel amazing because of what you've done, but you also, again, you feel a little bit sad because you're going back to normal life. To be fair, the first thing that we do really when we get back is we look for another event that's going to happen so that we can plan the next one. So that we've always got something to look forward to. At the airport, even at the airport whilst we're flying home,
we will be looking at another venue we can go to. Oh, Barcelona, we haven't been there before, let's go there. You know, so we've always got something to look forward to. So we're not on too much of a downer, if you know what I mean. A primeira coisa que eles fazem é ver o próximo evento e já ver as passagens de algum lugar onde tem um Batalá, ou qual vai ser o próximo evento do Batala Mundo. Mas a sensação que ele tem quando eles chegam é de tristeza, né? Claro que você teve uma experiência maravilhosa, né, no evento, mas leva algumas semanas para aterrissar e voltar para a vida normal, mas que não é um momento triste de saudade, né, porque são pessoas maravilhosas assim que você encontra, as relações, os momentos divertidos, e é duro, é como se você fosse nas alturas. E aí ele usou um termo deflated, que é como se fosse desinflar, né? Você meio que desinfla aquela fantasia toda e aí cai tem aquele choque de realidade de voltar ao trabalho e voltar à vida normal. E eu também sinto a mesma coisa. I feel the same, Dave. Is you know, as you were saying, I was almost you know, having tears of my eyes because, you know, I miss so much this moment, no? Yeah, for sure. Eu tô falando para ele que eu sinto a mesma coisa, é uma saudade muito grande, né? A gente tá aqui meio que se conectando, mas a saudade da Carrine, de você, da Arabel, Dan, né? Todo mundo, Cris, todo mundo que a gente se encontra aí é grande. Legal. Karine tem duas perguntas aí para o So Karine is going to have we're almost reaching the end. Karine's got a couple of questions for you. Hey, no, it's gonna be quick. I just got two main things in my head. First is because, well, Bristol is one of the very few Batala groups that I've never visited, so I should do it as soon as I can. But how much, and I might talk more to Anna, but Dave maybe also, how much the international events you've done in Batala Mundo have helped you, because I've known Bristol from the beginning, and from a very small band that nobody knew and had very little gigs, you as a band became much bigger and much linked to the Batala Mundo family in the world. So do you think it's linked also to you, or before you, people from Bristol traveling across the events so they can bring backbones of my question is, do you think it's really important that a band should be always sending at least one member to a Batala Mundo event so they get the link of the family? First question. Eu vou resumindo rapidinho. Queria saber, porque o Bristol é um dos poucos grupos que eu ainda não conheci lá. Sei que é um grupo que já foi pequenininho, cresceu bastante. Eu queria saber se o fato de participar, viajar, que não seja só o Ana ou o Dave, mas qualquer membro da banda do Bristol, qualquer um que viaja por eventos do mundo, ajuda para a banda crescer e ficar ligada à família. Porque temos, dos 46 mais ou menos na família, temos sempre alguns, 2, 3, por aí, por aqui, que ficam desligados da família. E eu perguntei se eles acham que esses eventos mundiais são importantes para esse link ficar bem real. Go. Yeah, I think it's really important that members from all the bands try and visit, not necessarily just Mundo events. I think Mundo events are really important. I think going to Salvador Carnival is really important. We also visit other bands outside of Mundo events. And I think when we visit those bands,
I think we've seen how they operate and how they run. So I think that sort of shaped the way that Anna runs Bristol, because she's taken a little bit of each of the bands that we visited and sort of combined it into a module that she feels works. So I think going to visit other bands, I think bringing that back to your own band can only be a good thing, I think. For me, I think Batala Mundo events is the special thing about Batala, really. Like, you don't get these opportunities very often, and the fact that we've been able to go to all these billions of countries for like the last few years and learn loads of German, have the opportunity obviously to learn from Giba and all the other misters, but also from Farida, like I was saying before, and then also having a good party at the same time. If you turn up and you see Karine there, you know it's going to be a crazy party. So yeah, so we try and kind of encourage our band to go on as many trips as possible to learn the music, but also kind of get the feel of what Batala is about, because you just don't really get it until you've kind of gone traveling around Batala Mundo. I don't think you really kind of appreciate what it's all Thank you, about. guys. We didn't prepare that, but I was expecting you to say that. Eu estou falando que o Dave começou para falar que era muito importante, porque o mundo dá para entender, ficar ligado com a família, mas dá para entender várias coisas. E a Ana, em cima de tudo, falou, tem um lado que é musical, né? Então, ver como é que é, ó, você toca, sei lá, o 2 aqui, o 2 aqui é igual, tá. Então, fica essa coesão musical mundial, mas também a ligação da família. E até ela brincou comigo, porque falou que quando ela vê o meu rosto, eu falar, porra, vai ter uma farra da porra, porque a gente tá aí, então vamos festejar. Mas a ideia é essa, eles estão encorajando ou puxando o povo do Batala Bristol para viajar por qualquer lugar, que seja um evento oficial do mundo ou viajando numa cidade que tem um Batala, porque a Ana também aprendeu das viagens dela fora dos eventos e foi procurando, perguntando como é que está rolando a banda, como é que está aprendendo, como é que está ensinando. Então, qualquer coisa que você pode pegar dos outros é uma riqueza, né, que não tem valor. A única coisa que eu vou acabar com isso, depois eu traduzo para o Dave e a Ana, é que esse é o que chama o crazy couple, é o casal louca, porque é um casal incrível. Qualquer lugar, quem conhece o Giba sabe como é, né? Aí chega uma chamada urgente do Giba, amanhã temos uma apresentação na Austrália, não sei o que, você está dentro? Você nem tem lugar para perguntar como é que é, é sim ou não, né? Esse casal, não sei como é que eles fazem, é isso que eu vou perguntar, porque eles conseguem muitas vezes, em cima da hora, bora, Cuba, bora, não sei o que, bora. E são dois, né? E já sei como é que é complicado uma pessoa só, então vou saber o segredo deles. I want you to know your secret. Because as I call you and you know it, you're the crazy couple. We all know Giba and how he calls you or message you. Sometimes I say, urgent, I need you in Australia tomorrow morning, blah, blah, blah. And if you say yes or no, it's fun. If you say why, you're out. and we know that's how we get probably the best trips or experiences we ever had in Batala. But the main thing is that I personally know how hard it is when you're on your own. You just have to manage your own agenda, your own life. The two of you in Batala and in your lives, because you got work, you got family, blah, blah, blah. How do you do? Because you've been to Cuba, I think it was short notice, and we had to answer very quickly to get the very few slots available, and all that. I don't know how you're doing it, but
you're doing it fine and congratulations, but give us your secret. Just basically say yes to everything. That's it. Just say yes. Say yes and work out the details later. Yeah. Oh, that's the solution, right? Yeah. Well, I mean, I'll give you an example. We were 2 years ago in Mexico, and we weren't planning to go to Salvador. You know, we were like, well, we can only do one trip this year. This trip this year is going to be Mexico, because we've been to Salvador 3 times before. So we said, if we haven't been to Mexico, we're going to go to Mexico. For the whole time in Mexico, Giba, Salvador, 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 Salvador. Before we even got home, we booked the flights for Salvador so that we were there. Okay. That's what it is. Eu estou falando que você tem que responder sim. Qualquer coisa, você vai falar sim, aí depois resolve detalhes, agenda, sei lá, mas fala sim, responde sim para o Giba e depois resolve. Um exemplo foi a última vez que eles foram para o México. Esse ano não tinha condições para fazer várias viagens internacionais. Então era México, ponto final. Só que durante essa viagem do México, o Giba foi em cima deles todos os dias, falando, e aí, quando vamos chegar para Salvador, Antes do final de México, eles tinham comprado passagem para Salvador. Então, só isso. Giba told me to sell my dog. Cachorro. Cachorro quente. O Giba falou para o Dave vender o cachorro para ter uma grana para viajar para Salvador. Gente, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer a Keiciane, Suzana, Lionel, Marjorie, Lelinha, Manda, Natália de Badajoz, Roberta Calhaça, Araceli, quem mais? Jandira, Dave. Suzana, o David Jana de Brasília, Nathalie Cruô, Guadalupe, Olha, Patrícia chique. Pastorizo, Drica de Deus, Kátia de Sergipe, Denise Raquel, Denise, Ana Rá, Daisy. David, Daisy. Carinho, Chamou Denise. David de Badajoz, Cristian, Arabel, Bia Luz. Então, um abraço, muito obrigado. Música, maestro. Eita, peraí. Ó. Tchau, gente. Já acabou? Good to see everybody. Goodbye. Peraí. This is Fafa time. Vai, rapaz. Tá ouvindo a música? Tô. A Parida falou que ela vai cantar. Vai cantar, sim. Chegando. Por favor, canta aí. Fafá chegou. Oi, todo mundo. Todo mundo cantando. Everyone sing. Solta a voz, mudo. Tira o pé do chão. Tá no chão. Fica para Bora!
Cadê Lionel para cantar? Chama Lionel para cantar, por favor. Leonel, Vai cantar agora, Lionel. Tá, peraí. Vai. O tambor cantando. Ale, Lionel. Tchau, David. Vai. É pra cantar, Lionel, não é pra beber, não. Meu bebê, coração. Hola, cariño. Tchau, carinho. olha lá. Beijo pra vocês. Tchau, Patrícia, um beijo. Canta aí. Patrícia, beijo. Tchau, Paulo. Canta. Tchau. Beijo. Thanks, David. Thanks, Arabel. Thanks, Dave, Anna. Dan. Is Dan singing? No, Dan is not singing. I'm waiting for you to sing, Dan, so that we can switch off the... Dan, can you sing along, please? Tchau, gente. Obrigada, mais uma vez. Um abraço, gente. Tchau, Bebel. Tchau. Boluda. Adeus, Araceli. Beijo. Boa semana. Beijo. Beijão. Tchau. Giovana. Août. Boluda. Tchau, Minuta. Tchau. Tchau. Até a próxima. Mira, próxima semana. Olha aí a barriga da Ana. Neném. Neném. That's what they're not drinking. Tchau, Paulo. Te adoro, amo vocês. Tchau, Paulo, obrigada. Tchau. Tô morrendo de fome. Beijo, Cris. Beijo grande. Beijo, Bia. Buena semana para todos. Boa semana. Tchau. Até próxima. Ay, Silvana. Oi, Cris. Tchau, Beijo. David. Um beijo. Tchau. Ah. Beijo, tchau.